Saudar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou Luiz Otávio Pagliari e esse é o programa Momento de Reflexão. Nós estamos aqui nos estúdios da RVC, no campus do Unifunvic, do Brasil para o mundo, com o programa Momento de Reflexão. E no dia de hoje, o nosso programa tem como tema A Caminho da Eternidade. Olha que tema fantástico, A Caminho da Eternidade. Acredite, eu e você, hoje, estamos a caminho da eternidade. E aí nós precisamos conhecer o que é este caminho da eternidade. E o programa, Momento de Reflexão, ele usa de temas, sugestões, assuntos variados, assuntos da atualidade, que são compartilhados sob a luz da Palavra de Deus. E sob esta luz da Palavra de Deus, eu gostaria de começar compartilhando com vocês um versículo da Palavra de Deus que diz assim, em Salmo, capítulo 10, verso 16, parte A, diz assim: O Senhor é Rei eterno. Olha que coisa tremenda, né? O Senhor significa Deus. Deus é um Rei eterno. E o que é eternidade, né? Vamos ver o que significa eternidade. Eternidade é característica, atributo, qualidade do que não tem início nem fim. Então, eternidade é aquilo que não tem começo e não tem o final. E isso vem de onde? Vem de Deus, porque Deus, Ele é eterno. Ah, quem criou Deus? Não entra nesse mérito. Deus é eterno. E nós precisamos compreender. O propósito do programa de hoje é compreender que eu e você estamos a caminho da eternidade e o que isso significa e como eu e você precisamos nos comportar a caminho da eternidade. Porque a caminho da eternidade, queira ou não queira, eu e você, nós estamos a caminho desta eternidade. E eu queria fazer menção, mais um trecho da Palavra de Deus que está no Salmo de número 45, que diz assim, versículo 6, O seu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O centro do teu reino é um cetro de equidade. Olha que palavra linda, né? O seu trono, o trono de Deus, é eterno e perpétuo. E o centro do seu reino é um centro de equidade. O que é equidade? Equilíbrio, justiça, não tem diferença. Deus trata todos da mesma forma e o nosso Deus é um Deus justo. Ele tem o controle de tudo, ele não tem negociação com ele. Ou é ou não é. Essa é a equidade de Deus. Esse é um dos atributos de Deus, a justiça, um Deus justo. E ele reina e o seu reino é eterno. Então, primeira coisa que eu e você precisamos entender, que eternidade é algo que transcende o mundo que eu e você vivemos. Nós viemos do eterno, do Deus que criou os céus e a terra e tudo que nele há, e eu e você estamos nesta terra, e desta terra nós vamos partir em algum momento para a eternidade. Isso é a verdade bíblica e a verdade real que todo ser humano, sem exceção, vai passar. Olha o que diz a palavra de Deus em Gênesis capítulo 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Então, como foi o princípio da criação? Deus criou todas as coisas, os céus e a terra, o sol, as estrelas, né? A natureza, as árvores, as plantas, florestas, o mar e tudo que nele há. Os animais, os peixes, as aves. E num determinado momento ele fez a criação mais primorosa, a criação do ser humano. Ele criou o homem e a mulher. No primeiro momento ele criou o homem. Nós não vamos entrar aqui no mérito de homem e mulher, não. Nós vamos falar que criou o homem, o ser humano. E naquele momento, Deus criou. E ele criou de que forma? Ele pegou do pó da terra, com as suas próprias mãos,
e ele formou o ser humano, ele formou o homem. E aí ele soprou nas narinas desse homem e deu o fôlego vivente. E aí o homem foi feito a partir daquele fôlego, alma vivente. O homem tem um espírito, tem uma alma e tem um corpo. A origem foi essa. A partir do momento que eu e você nascemos, toda vez que nós nascemos, nós somos criados por Deus, por um processo fisiológico e biológico, que é Ele que instituiu, e que mesmo que nós estudemos, nós nunca vamos entender o grande milagre da vida, mas nós sabemos que ela existe, a ciência comprova isso naturalmente. Mas o que eu e você precisamos saber é que Deus nos forma. Da eternidade veio eu e você. De que forma? Por meio do espírito, da alma e do corpo. Então, eu e você somos corpo, alma e espírito. E nós estamos na Terra, nós estamos aqui num tempo chamado Cronos, é o tempo em que nós nascemos e o tempo que nós vivemos e o tempo que nós partimos, no caso, na morte. E esse tempo é o Cronos, o tempo da Terra, o tempo do homem. Mas nós viemos do eterno, que é o Kairos, é um tempo de Deus, da eternidade, e quando findar a nossa vida aqui, nós iremos de volta para a eternidade. E aí é que eu e você precisamos entender algumas coisas que a palavra de Deus nos orienta. Em Eclesiastes, capítulo 12, verso de número 7, diz a palavra de Deus: e o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Olha que coisa tremenda. Quando findarmos a nossa jornada aqui na terra, todos morrem. E nós voltamos para o pó. Né? Lembra o princípio? Deus criou o homem do pó da terra. E quando nós morremos, independente se é incinerado, se é colocado na terra, apodrece e do pó foi feito, para o pó vai voltar. Isso é a palavra de Deus, isso é verdade constatada no mundo inteiro, porque todos passam por esse processo. Nesse momento, o que está acontecendo? O corpo, alma e espírito, o corpo fica na terra. Mas a alma e o espírito voltam para Deus, porque a Ele pertence. A alma e o espírito voltam para Deus. E aí é que nós precisamos entender. A alma e o espírito voltam para Deus e Deus vai conduzir essa alma e esse espírito para a eternidade. De acordo com o quê? De acordo com a minha conduta aqui na terra. As minhas escolhas aqui na terra. De acordo com as leis e as regras de Deus aqui na terra. Então, nós aprendemos que nós viemos do eterno, do Deus eterno e todo-poderoso. Nós aprendemos que o homem foi feito do pó da terra e quando ele findar a sua jornada, ele volta para o pó da terra. Mas a alma e o espírito vivente, a alma vivente do homem, aquilo que nos mantém vivo, né? Que quando a pessoa morre, saiu, aí ela morre. Essa alma e o espírito voltam para Deus, porque lhe pertence. E aí é o grande mistério. E daí? Ela vai para a eternidade. Que tipo de eternidade? Depende do quê? Das minhas e das suas escolhas. Depende daquilo que está registrado como justiça e verdade de Deus na sua santa e preciosa palavra. Nós estamos indo para um breve intervalo e nós voltaremos para um novo bloco com o programa Momento de Reflexão com o tema A Caminho da Eternidade. Voltamos já já. Estamos de volta com o programa Momento de Reflexão, com o tema de hoje, A Caminho da Eternidade. Segundo bloco do programa, Momento de Reflexão, A Caminho da Eternidade. No primeiro bloco, nós falamos sobre eternidade, o que significa eternidade, não tem começo nem fim, é a característica, é o atributo de eternidade. E falamos que Deus nos criou, o Deus eterno, todo-poderoso, que criou todas as coisas, nos criou, né, e nos fez alma vivente, soprou em nós, nas nossas narinas e nos deu o espírito do homem.
O Espírito de Deus deu o Espírito do homem. O Deus eterno nos deu a vida. Nós somos formados corpo, alma e espírito. E aí aprendemos algumas coisas relacionadas a isso, que no final dos tempos, quando nós findarmos a nossa jornada, o tempo de cada um de nós vamos para a eternidade. E que eternidade é essa? Nós temos que caminhar para a eternidade. Já falamos. Independente do que eu e você fazemos, num determinado momento, eu e você caminhamos para a eternidade. Mesmo que você trabalhe, não trabalhe, você está contente, não está contente, você tem família ou não tem família, independente das circunstâncias, eu e você caminhamos para a eternidade. E o que é essa eternidade? Eternidade com Deus ou sem Deus? O que nós aprendemos como caminho, né? Caminho. A palavra de Deus diz em Salmo 37, versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo o fará. Olha que coisa tremenda. A palavra de Deus nos orienta sobre entregar a nossa vida ao Senhor, entregar o nosso caminho ao Senhor, né? A nossa caminhada ao Senhor. Quem é esse Senhor? Velho Testamento é um Senhor não revelado. Novo Testamento, nós poderíamos ler esse salmo como entrega a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, confia nele e ele tudo fará. Então nós aprendemos que tem um caminho e esse caminho é um caminho de Deus. Esse é o caminho para nós irmos para Deus. Olha o que diz João, capítulo 14, versículo de número 6. Disse-lhe Jesus, quem disse? Jesus Cristo, o Filho de Deus. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha que coisa interessante. Eu e você, ao findar a nossa jornada nesta terra, quando todos morrem, nós vamos para a eternidade. E na eternidade, ou nós vamos para Deus, ou nós vamos para o sofrimento eterno, muito conhecido por todos, registrado nas Escrituras Sagradas, que é o inferno. E a segunda morte, que é o lago de fogo, que é considerado a segunda morte, ou seja, que a pessoa vai ficar eternamente sofrendo, infelizmente. São escolhas que nós fazemos na vida. Você vê nos dias de hoje quantas aberrações, quantas coisas horríveis têm acontecido, né? Recentemente, essa guerra em Israel, as atrocidades que o ser humano, nem pode ser chamado de ser humano, né? Mas um dia foi uma criança e hoje faz loucuras a ponto de assassinar, degolar, machucar, estuprar crianças, mulheres, homens, idosos. Uma loucura humana, né? Uma abominação diante de Deus. Deus não criou o homem para isso, mas infelizmente o homem buscou a maldade por meio do pecado e gostou. Deus chama para uma vida boa, digna, de justiça, de bem, mas muitos desprezam isso e querem viver uma vida badavada, uma vida imoral, uma vida injusta, uma vida de abominações. Mas olha o que diz Jesus, o Filho de Deus. Ele diz que ninguém vai ao Pai, Deus, o Pai Todo-Poderoso, que criou o ser humano, ninguém vai a Ele, não for por Jesus Cristo, porque Ele é o caminho. Então, quando eu e você estamos caminhando para a eternidade, nós caminhar com Cristo, para Cristo, para irmos ao eterno e Pai poderoso, Criador dos céus e da terra, ou nós não escolhemos caminhar com Cristo ou para Cristo, e automaticamente, desprezando Deus, desprezando o seu Filho, vai caminhar para outro caminho. E esse caminho só tem dois caminhos. Não é aquele negócio que todo mundo diz, todos os caminhos levam a Deus. Mentira humana. Se você não pegar o caminho certo daqui de Pindamonhangaba para São Paulo, você pegar para o lado do Rio, você vai para o Rio de Janeiro. Você pegar para o lado de São Paulo, você vai para São Paulo. Tem um caminho, são escolhas. Um exemplo, eu estou aqui numa localização que eu posso sair, pegar um sentido, ir a São Paulo, capital, e eu posso pegar outro sentido da mesma rodovia e ir para o Rio de Janeiro.
No sentido da vida da nossa rodovia, eu posso pegar um sentido que é Cristo e caminhar com Ele, ir para o céu, ou eu posso pegar o sentido do diabo, de Satanás e seus demônios, uma vida de pecado, depravada, abominável, e trilhar o caminho para o inferno. Essas são escolhas, livre-arbítrio, liberdade que o homem tem das suas escolhas. Em Marcos 8,34, Jesus Cristo diz: e chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, você tem a opção de você fazer o que você quer nesta terra, e muitos fazem, né? Algumas coisas boas, mas a maioria coisas erradas. Mas você tem a oportunidade de falar assim: olha, eu não sei de nada. Deus sabe todas as coisas. Deus sabe o ontem, hoje e o amanhã. Eu quero fazer a vontade de Deus. Pela sua palavra eu quero me entregar a Ele e pedir que Ele me ajude na minha caminhada, porque eu sei que eu vou para a eternidade, mas eu quero ir para o alto, eu quero ir para um lugar bom, eu não quero ir para o inferno, eu não quero ir para um lugar ruim, eu não quero ir para um lugar de tormento, eu quero trilhar um caminho bom. E aí, a palavra diz que eu tenho que negar a mim mesmo, eu tenho que tomar a minha cruz e eu tenho que seguir. Seguir quem? Jesus Cristo. Olha que Jesus Cristo diz em Lucas capítulo 12, versículo 20. Mas Deus lhes disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Esse é um trecho que Jesus Cristo está falando relacionado a Deus. Quando chega o nosso tempo, ninguém sabe o dia e a hora, mas quando chega o nosso tempo, Ele vai falar assim: e aí? Você caminhou o caminho certo? O caminho para a eternidade com Deus? Ou o caminho da loucura? Loucura. Por quê? Porque a sua alma, o seu espírito tem que voltar para Deus. E Deus vai direcionar para cima ou para baixo, para o céu ou para o inferno, de acordo com o que você escolheu, com o caminho que você trilhou. Então, tome cuidado com as decisões que você toma. Tome cuidado com aquilo que você faz, porque Deus te ama e Deus quer o melhor para a sua vida. Nós vamos parar por um breve intervalo agora e nós voltamos já já com o programa Momento de Reflexão com o tema A Caminho da Eternidade. Já já. Estamos de volta do programa Momento de Reflexão com o terceiro bloco do programa com o tema A Caminho da Eternidade. No primeiro bloco, nós falamos sobre a eternidade, sobre a criação do homem, que ele é alma vivente, que ele é formado por corpo, alma e espírito, e num determinado momento ele veio criado pelo Deus eterno e ele vai voltar para a eternidade. Agora, que eternidade é essa? Porque volta para Deus e Deus direciona a alma e o espírito do homem, que é a vida do homem, para algum lugar. E aí nós aprendemos no segundo bloco sobre o caminho. Qual que é o caminho? O caminho de Deus, o caminho do bem, o caminho da alegria, o caminho de onde não tem choro, não tem dor nem nada. É o caminho com Cristo, por meio do Filho de Deus, né? Nós citamos alguns versículos da palavra de Deus, próprio Cristo, Filho de Deus, direcionando que Ele é o caminho. Ele é o caminho para Deus, para a eternidade com Deus, onde é alegria e gozo eterno. Então, nós aprendemos isso. E agora, no terceiro bloco, né, nós vamos entender o que nós precisamos fazer para trilhar esse caminho com Deus, esse caminho para a eternidade. Em Efésios capítulo 2, versículo 8, a palavra de Deus diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus. O apóstolo Paulo, ele escreve em carta aos Efésios sobre a salvação vem pela graça. Que graça é essa? É o amor não merecido que vem de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Deus nos deu Jesus Cristo, Ele morreu na cruz por amor de mim e de você. Eu e você estávamos condenados no pecado,
mas por meio desse sacrifício na cruz de um homem justo, sem pecado, mas viveu como um homem. Esse sacrifício fez com que eu e você tivéssemos o direito de escolhermos um caminho de volta para a eternidade, uma eternidade com Deus. E aí nós aprendemos que isso é pela graça, é pela fé. Eu tenho que crer que Jesus Cristo morreu por amor de mim e de você. Se eu creio, valeu para mim. Se você não crê, não valeu para você. Se você e eu cremos, valeu para nós. Né? E aí nós temos o resultado. Qual o resultado? Nós estamos caminhando para a eternidade com Deus. Né? Em Romanos, capítulo 10, versículo 9 e 10, diz assim: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo e em seu coração creres que Deus Pai o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então, às vezes você fala assim, mas o que eu preciso fazer? Você, pela fé, você precisa crer na palavra de Deus que diz que Jesus Cristo veio por amor a nós, que Ele morreu na cruz, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Ele foi sepultado e Deus Pai o ressuscitou dos mortos. E Ele é considerado a primícia da ressurreição. E se eu e você estivermos em Cristo, mesmo que a gente finda a nossa jornada aqui, voltemos do pó, nós voltamos para o pó, a nossa alma e o nosso espírito vão para Deus, e num determinado momento, se nós cremos em Jesus Cristo, nós ressuscitaremos, Deus ressuscitará-nos de acordo como ressuscitou Jesus Cristo. Essa é uma promessa de Deus, mas ela é feita pela fé. Que fé é essa? Eu tenho que confessar, falar com os meus lábios, entregar a minha vida a Jesus Cristo, reconhecê-lo como o único Senhor e Salvador. Não existe salvação na humanidade se não for por meio de Jesus Cristo. É por isso que nós temos tantos conflitos, tantas coisas mal resolvidas, tanta injustiça, tanta maldade e tudo mais. Por quê? Porque as pessoas não têm Cristo. Não existe guerra no meio do povo de Deus, dos cristãos. O cristão não faz guerra. Não faz guerra. Por meio da religião que faz guerra, não existe. Agora, outros povos guerreiam, outros povos fazem guerra. O cristão se defende. O cristão se defende. A religião cristã não faz guerra. Ela se defende dos ataques do inimigo. Então, se eu sou um cristão, se eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus Cristo, eu tenho a certeza, pela fé, pela palavra de Deus, de que no tempo determinado, se eu estiver morto, eu vou ressuscitar com Cristo, porque eu morri com Cristo, caminhei com Cristo. E se eu estiver vivo e Ele voltar para buscar o seu povo, os seus filhos e filhas, e eu estou em Cristo, eu serei arrebatado e encontrarei Ele nos ares, conforme diz a Santa Escritura Sagrada. Apocalipse, no capítulo 5, no capítulo 3, versículo 5, diz assim: ao que vencer, vestireis de vestes brancas, jamais riscarei o seu nome do livro da vida, e o confessarei diante do meu Pai e dos seus anjos, ou o apresentarei diante do meu Pai e dos seus anjos. O que é isso? Jesus Cristo dizendo, quem vencer em Cristo Jesus, quem crer em Jesus Cristo e caminhar com Ele aqui na terra, quando chegar o tempo da eternidade, da morte ou vida na volta dele, nós iremos encontrar com Ele e viver com Ele por toda a eternidade. Nós vamos passar a eternidade na alegria e na presença do nosso Deus, onde não tem dor, não tem choro, não tem tristeza, é só alegria, porque o próprio Deus nos alegra, onde estaremos com a verdadeira luz, a luz eterna, o Pai das luzes, com o príncipe da paz, e a paz reinará na nossa vida. Eu não sei o que você está passando nesses dias de hoje, tantos conflitos, tanta maldade, tanta injustiça, tanta perseguição, tanto homens e mulheres maus, né, que se deixam ser conduzidos pelos demônios, pelo diabo, pela maldade. Mas Deus não quer isso para a minha vida e nem para você, para a sua vida. Deus quer para mim, para você, para as nossas famílias. Deus quer que eu e você vençamos aqui na terra como Ele venceu. E a gente possa, ao findar a nossa vida aqui,
nós estarmos com Ele por toda a eternidade. Esse é o desejo de Deus. Vencei os pensamentos que tenho de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos conceder o fim que vós desejais. Deus tem o melhor para a minha vida e para a sua vida. O Deus eterno, o Deus da eternidade, o Deus que sempre existiu, que idealizou, criou o homem, a mulher, eu e você, a família, a palavra de Deus. Como diz a própria palavra, passarão os céus, passarão a terra, mas a palavra não passará. A única verdade que existe é as Escrituras Sagradas. Tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus, não é de Deus e é do mal. Tudo aquilo que é feito na humanidade, que está relacionado e de acordo com a palavra de Deus, é bênção, vitória e alegria nas nossas vidas. Por isso, o programa de hoje tem esse intuito de despertar, nos despertar, que todos nós, sem exceção, durante a nossa jornada aqui na Terra, mais tempo, menos tempo, todos nós estamos a caminho da eternidade. E como caminho da eternidade, eu e você precisamos tomar decisões para que nós possamos estar com Deus por toda a eternidade, para vivermos uma vida abençoada aqui na Terra e uma vida totalmente abençoada por toda a eternidade. Não troque o seu período aqui na Terra pela eternidade. Por mais longo que seja, o período na eternidade nem tem comparação. Então, eu quero orar pela sua vida, para que você possa entender isso, para que o Espírito Santo possa trabalhar e te convencer que você precisa entregar a sua vida a Jesus Cristo, caminhar com Ele rumo à eternidade com Deus. Amado e eterno Pai, nós te louvamos e te agradecemos por tudo, ó Deus eterno, que nos criastes e que tem cuidado de nós. Senhor, por estas vidas que ainda estão em dúvidas do que vai acontecer com todas essas situações, essas dificuldades, Senhor, elas precisam entender, convence pelo Teu Espírito Santo e pela Tua Palavra, que elas estão caminhando para a eternidade. E essa eternidade precisa passar pela cruz por Jesus Cristo. E quem entrega a sua vida a Jesus Cristo e confia nele, tudo terá aqui nesta terra e também tudo terá na eternidade. Que o Senhor venha abençoar cada uma dessas vidas e que o Senhor continue aperfeiçoando a obra que o Senhor fez na vida de cada um dos teus filhos e filhas, quando começasse, ainda quando eles eram informes no ventre da madre. Abençoa essas vidas, essas famílias. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Muito obrigado pela sua companhia. Muito obrigado por participar mais uma vez de um programa Momento de Reflexão com o tema de hoje, A Caminho da Eternidade. Nós nos encontramos no nosso próximo programa Momento de Reflexão. Que Deus abençoe a todos.